Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O nosso propósito diário aqui nesse canal é alinhar a nossa oração com as promessas que Deus tem em Sua Palavra para a nossa vida, porque nós cremos firmemente que a nossa oração deve ser cheia de fé, mas especialmente cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para as nossas orações. Senão, não faria qualquer sentido nós estarmos orando, porque se a resposta não vem, como saberemos qual é a resposta, qual que é o favor que Deus tem disponível para nós diante das petições que nós fazemos a Ele? E sim, devemos pedir a Deus sempre, porque as despensas do céu sempre estão cheias e são abundantes. E Deus, Ele não tem escassez, mas Deus tem abundância de bênçãos para derramar sobre a sua vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero te convidar a ficar comigo aqui nesse vídeo até o final, quando eu estarei orando pela sua vida, profetizando sobre você, declarando a bênção de Deus sobre a sua vida e após nós compartilharmos uma parte da palavra de Deus, um texto que o Senhor nos dirigiu hoje a estar compartilhando aqui. E eu te convido também para que abra sua Bíblia comigo, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. É isso aí. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas suas mãos. Se você não puder, ouça com atenção a palavra. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse versículo para que você depois possa consultar na sua Bíblia. É tão importante nós lermos a Bíblia porque é uma experiência pessoal que nós temos em recebermos diretamente revelação da parte de Deus. Então, vamos ao texto. Assim diz a palavra de Deus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante deles. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Versículo 6, para completarmos. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que promessa maravilhosa que Deus nos apresenta nesse texto. E é tão interessante que a primeira coisa que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta para a igreja de Éfeso, esse trecho da carta, ele coloca todos os verbos no passado. Ele está dizendo que Deus já nos abençoou. Ele já fez. Desde a fundação do mundo já estava pronto. Ele já nos predestinou para sermos adotados. Ou seja, aquilo que é de Deus para a nossa vida já é. Não vai ser. Não é algo que vai acontecer. Não. Já é. Tudo o que Deus tem para mim e para você já é uma realidade no mundo espiritual. Nós precisamos nos apropriar dessas verdades espirituais para que elas se manifestem de fato naquilo que nós vivemos no dia a dia. E como que eu me aproprio dessas verdades? Crendo, é pela fé. O texto aqui também nos mostra que foi pelo louvor da graça de Deus que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus, ou seja, todas as coisas que Deus concede a nós, ele nos concede gratuitamente pelos méritos de Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo. Todas as bênçãos que Deus tem para mim e para você, ele já nos concedeu em Cristo Jesus. Quando o Senhor passou pelaquela cruz, ele já deixou pago o preço para que nós pudéssemos, através do nosso acesso a Deus, buscarmos com fé e oração tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Por isso que conhecer esses detalhes da palavra de Deus
nos aproxima da vontade de Deus, nos alinha com o coração e com a vontade de Deus. Todos os dias nós enfrentamos desafios, todos os dias nós enfrentamos situações que precisamos ter sabedoria, discernimento. Todos os dias algumas coisas podem chegar até nós, das quais nós não conseguimos lidar com ela totalmente. Não estão no nosso alcance. Então, nós precisamos contar com a verdade da palavra de Deus, porque o Senhor já preparou tudo. Ele sempre tem uma resposta. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus já preparou. Como a título de ilustração, quando o homem imaginou fazer um carro, construir uma casa, todos os recursos para fazer aquilo já estavam presentes na natureza. O homem só teve que aprender a administrar esses recursos para alcançar aquilo que ele queria. Da mesma forma, as questões da nossa vida espiritual já estão disponíveis para nós. Nós, muitas vezes, não nos apropriamos das bênçãos espirituais que Deus promete para nós, porque simplesmente nós não cremos que elas são verdade. Nós achamos que essas coisas estão separadas para algum tipo de pessoa que tem um pouco mais de fé, que tem um pouco mais de experiência com Deus, que conhece mais da Bíblia, da palavra. Não, de forma alguma. A Bíblia, ela é a carta de um pai amoroso para os seus filhos amados. É uma promessa que Deus tem sem acepção de pessoas. O único requisito que a Bíblia tem para que nós venhamos nos apropriar da palavra e das promessas é a fé. E a fé, ela já vem de Deus. A palavra nos diz que cada um de nós recebeu uma medida de fé. Ou seja, quando você nasce, quando você vem a esse mundo, você já recebeu uma medida de fé que lhe é suficiente para que ela seja desenvolvida e você estreite o seu relacionamento com Deus. Ah, como que é preciosa essa palavra. O Senhor está dizendo aqui também que Ele é que nos escolheu. Versículo 4 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Muitas pessoas acreditam que ser santo é ser alguém que faz milagres, que ser santo é você ser perfeito e nunca ter cometido nenhuma falha, ou então ter realizado uma coisa tão extraordinária que te coloca nessa posição que te dá esse título. Na verdade, a Bíblia diz que ser santo é alguém que é separado por Deus. A Bíblia, ela traz esse conceito de santidade. Não é você ser o perfeito, mas é você ser exclusivamente de Deus. É você ser dele. Por isso que o texto diz assim, ele nos escolheu nele para sermos santos, ou seja, separados por Deus. Não é a sua força, não é a sua bondade, não são os seus méritos que te santificam, mas são os méritos de Cristo. É nele que coloca você como santo. E o que é ser santo? É ser separado. A palavra santo significa separado. Separado de quê? Separado do mundo. Separado das coisas desse mundo. Separado para quê? Para Deus. Separado por quê? Para um relacionamento que Deus quer com os seus filhos amados. Então o texto está dizendo que Deus já nos escolheu. Aqueles que são do Senhor, eles já são escolhidos por Deus. Ao longo da nossa caminhada, nós recebemos revelação. E se hoje, nesse dia, você tem a convicção de que você é filho de Deus, é porque você já recebeu essa revelação através da fé. Se você tem dúvidas se você é filho de Deus, eu quero te dar uma boa notícia. Creia, receba a adoção, porque você já é um filho de Deus. Ele já pagou o preço pela sua vida, o Senhor já te escolheu, mas você precisa se apropriar dessa verdade. É um ato de entrega. A maior e a mais eficaz forma de nós buscarmos a Deus é nós nos entregando a Ele. Esse é o caminho, é um caminho de entrega. E aqui o texto está dizendo para nós que Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Deus quer que
que nós sejamos dele. Então, muito mais do que você receber as bênçãos de Deus, muito mais do que você ser alcançado pela graça de Deus. A palavra de Deus diz que ele está interessado em você. Deus ama a sua vida. Deus está interessado em você. Tudo o que Deus fez, enviando Cristo para morrer em nosso lugar, havia um só propósito. Não era que os milagres acontecessem, não era, isso tudo foi um caminho, foi uma maneira de Deus apresentar a divindade de Cristo. Mas o propósito central do Evangelho é que nós restabelecêssemos o nosso relacionamento com Deus. E Deus, na sua multiforme manifestação da sua graça, ele se revela a cada um de uma maneira especial em Cristo Jesus. Esse é um propósito meu que Deus tem para mim e um propósito que Deus tem para você. Sermos filhos. E não existe ex-filhos. Talvez a pessoa pode pensar, o Senhor me aceitou, mas eu errei, eu pequei, eu falhei, então Deus, ele me rejeitou. Não, Deus não vai te rejeitar. Muito pelo contrário. Não existe ex-filho de Deus. Uma vez que você é filho de Deus, você é filho de Deus para sempre. E nisso o Senhor te sustenta. A sua salvação, a sua filiação em Deus é sustentada por Ele. Porque, como eu disse, e a palavra nos apresenta, nós não teríamos mérito nem condições para isso. Por isso, nesse dia eu quero te encorajar a se apropriar dessa identidade de filho de Deus e viver como filho de Deus uma vida plena, abundante, abençoada, uma vida que reflete aquilo que Deus tem para os seus filhos. E Deus sempre tem para nós uma vida em plenitude de relacionamento com eles. Uma coisa é certa, o mundo não quer que nós saibamos disso. Existe uma resistência contrária, existe a resistência das trevas que quer muitas vezes nos afastar dessa verdade. E ela se manifesta muitas vezes através de uma autopiedade ou então de uma justiça própria que quer nos colocar numa posição de distanciamento de Deus. Mas uma coisa é fato, foi Ele quem te escolheu, foi Ele que te separou. Ele te separou, sabe para quê? Para Ele mesmo, porque Ele te amou primeiro. Pai querido, nós apresentamos a Ti a vida de cada pessoa que está recebendo agora esta mensagem, essa palavra. Que o Senhor venha com Teu favor e Tua graça e se apresente a esta pessoa. Pai querido, se essa pessoa está aqui até agora neste vídeo, assistindo, ouvindo esse áudio, é porque ela espera algo da parte do Senhor. Por isso, Deus, não deixa a expectativa dessa pessoa frustrada, mas que nesse dia o Senhor faça sinais e maravilhas, que a bênção do Senhor alcance essa pessoa de uma forma extraordinária. E eu profetizo saúde, vida, libertação. Eu profetizo a provisão de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo os milagres que Deus tem para você e que você possa viver a plenitude daquilo que a palavra diz sobre os filhos de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu querido, minha querida, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a estar conosco aqui todos os dias, acompanhando as mensagens que nós postamos. Também te convido a deixar aí o seu comentário, pode deixar o seu pedido de oração. Nós oramos diariamente por cada pessoa que é inscrita nesse canal e para os pedidos que são colocados aí na mensagem. E compartilhe, envie esse vídeo. Como eu sempre digo, tem alguém que você conhece que precisa receber essa mensagem e você é o canal de Deus para esta bênção. Tenham um excelente dia, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e nós seguimos a proposta, orando a palavra, porque desta palavra aqui procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.